E aí, tudo bem? Na coluna Minas S.A. de hoje, eu vou falar sobre fazenda de leite, educação no agronegócio. E para isso eu estou recebendo o Guete Guarani, ela que é a fundadora da fazenda TrueType, a 12ª maior fazenda de leite do país, de acordo com a consultoria Milk Point. E também com o Rafael Collin, que é filho da Guete, gestor também da fazenda, e acionista da RVM Participações, que reúne a fazenda TrueType e também o investimento no Reagro, que é o braço de educação no agronegócio. Empresa de Minas Gerais, nascida em Inhaúma, e a gente vai conversar muito aqui sobre esse mercado. Na coluna Minas S.A., que está com uma temporada especial. Eu estou falando sobre pecuárias de leite, corte, mineração, siderurgia e plantio de florestas. Então vou chamar meus entrevistados aqui hoje que estão no estúdio da coluna Minas S.A., aqui na Sempre Editora, em Contagem. Tudo bom, Guete? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu é quem agradeço o convite tão especial. É sempre uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz. É, muito legal. Rafael, muito obrigada também pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, gente, então eu quero começar falando sobre o início, não é, Guete? Como que você entrou nesse negócio de produção de leite aqui em Minas Gerais? Pois é, Lenice, é uma história que às vezes eu até me pergunto como que isso começou, né? Na verdade, me casei com Flávio. Flávio tinha uma fazenda pequena em Betim e uma fazenda lazer. E eu me apaixonei pelo gado, apaixonei pelo campo. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com minha herança familiar. Meu pai foi produtor fora do Brasil, né, francês e tudo. Mas assim, herdei isso por genética mesmo, vamos lá. E aí, quando nós pensamos em fazer esse projeto, a fazenda de Betim ela não comportava, ela não tinha as características próprias para fazer um empreendimento produtivo, capacidade de produção de alimentos. Então nós saímos à busca de uma fazenda que permitisse isso e esbarramos na São João e eu me encantei pela fazenda e adquirimos e aí tudo começou assim, sabe? Querendo realmente fazer da atividade leite um negócio, não um passatempo como era a outra fazenda. Isso era o ano 2000, não é? Não, na verdade, a propriedade ela foi adquirida em 1994 e nós startamos o processo produtivo em 2000, porque nós demoramos uns 6 anos construindo a fazenda em parte de infraestrutura e também fazendo correção de solo, preparando, né, e tendo também já alimento para receber o gado. Então, assim, eu falo que na verdade, foi um projeto construído mesmo, assim, igual quando você faz um planejamento e arquitetônico e tudo. A gente fez tudo antes no papel e depois é que a gente foi para o campo realmente realizar o estudo feito, sabe? Sim. Então, em 2000, nós iniciamos a primeira lactação que nós fechamos. Foi, na época, 50 mil litros de leite, porque o gado chegou todo de uma vez. Então, assim, foi aquele momento que todas estavam em produção. Gente, deve ter sido, assim, um desafio enorme, não é, Guete? Muitíssimo. Para começar o negócio, porque no papel é de um jeito, né? Sempre. E depois, quando vai para a prática mesmo, e leite a gente sabe que é uma produção
muito complicada, né? Ela é complexa, ela envolve várias etapas, né? Sim. E você também tem uma outra questão, que eu quero um dia parar de fazer essa pergunta, né? Da questão da mulher, não é, Guete? Ai, eu amei essa pergunta. Não é? A gente um dia tem que ser uma coisa natural, né? As mulheres têm que ter o protagonismo delas tão natural quanto os homens, né, Rafael? Verdade. Você não acha isso também? Assim, Acho. você que está aí na gestão do negócio, ter cada vez mais mulheres em todos os setores, né? Você sentiu essa diferença no início? O pessoal, não, mas não é, o negócio não é com a Guete, é com o Flávio. Teve isso ou não? Já foi natural? Não, eu sempre falo, né? Inclusive eu falo, gente, tem que parar de pensar que isso é uma coisa assim absurda, pensar na mulher no campo. Hoje eu participo de muitos grupos, né, Lenice? E eu tenho visto a quantidade de mulheres realmente extremamente enfronhadas no agronegócio, olha, no café, no corte, no sistema leiteiro, produção de vinhos, azeites. Então, assim, a mulher realmente ela está conquistando esse lugar. Mas eu não tive essa dificuldade de maneira nenhuma. Eu não sei se também eu não estava muito preocupada com as avaliações externas, não. Eu estava tão apaixonada pelo que eu ia fazer. E o desafio era tão grande que eu me dediquei àquilo, mergulhei né, de cabeça no projeto, no trabalho, que não era pouco, e fui. E hoje, mais do que nunca, nós temos uma equipe na Fazenda composta de muitas mulheres. Nossa equipe administrativa é praticamente todas mulheres, né? Sim. Que legal. A parte isso. de laboratório são muitas mulheres. Olha, já tivemos veterinárias mulheres, né? Assim, a gente recebe um número grande de estudantes, né, para fazer estagiárias mulheres. Então, assim, eu não vejo isso que o mercado parece que rotula, que mulher no agronegócio não vai, não dá certo. Eu acho que isso é passado. E você também acaba inspirando outras pessoas, não é, Guete? A entrarem no negócio, a também investirem no setor agropecuário, né? Eu Vendo espero a iniciativa. Que sim, que tenha sido por um bom tempo uma inspiração, mas assim, eu vejo que a mudança é muito grande, né? As mulheres estão realmente conquistando muito espaço. Muito legal. Gente, na coluna Minas S.A. de hoje, eu estou recebendo o Guete Guarani, ela que é a fundadora da fazenda TrueType em Inhaúma, região central de Minas Gerais, e também o Rafael Collin, que é gestor da fazenda e é acionista da RVM Participações, que aí inclui a fazenda TrueType e também o investimento no Reagro, que é o braço de escola do agronegócio. E aí, a gente ainda falando sobre a fazenda TrueType, ela começou então com essa produção. Hoje são 40 mil litros de leite, uma média, né, por dia. Como é que foi esse crescimento, né? E chegar a esse topo no ranking? A fazenda já ocupou várias outras posições nesse ranking, que é uma referência no setor. Quais foram os desafios para chegar a esse ponto e se manter, não é, desse tamanho? Incontáveis. A gente ri aqui, mas é difícil. Dá para ficar horas aqui falando. Meu filho que está aqui do lado sabe quanto eu faltei em alguns momentos em função de muito trabalho e dedicação, né? Mas realmente é uma atividade com muitas características, muitas minuciosidades. A gente não trabalha só com coisas que estão sob o nosso controle, né? Você tem que pensar na questão climática, nas questões ambientais. Então, assim, o desafio que nós tivemos muito grande foi com mão de obra lá atrás no início e ainda tivemos muito desafio com questões de legalização, de licenciamentos, essa burocracia toda, né, que amarra o país. Existe até hoje o desafio de lidar com os custos. A gente trabalha com commodity, a maior parte das vezes tudo que a gente traz para a alimentação do gado é commodity. Então, assim, a gente produz um leite
que você não sabe quanto você vai receber dele, mas você já gastou. Então, assim... o desafio da dolarização, né? Muito dos insumos são dolarizados, então essa variação do custo do dólar impacta diretamente no custo de produção. Os insumos aí, Rafael, o caso é fertilizante, não é? Fertilizantes, né? Milho, soja, são commodities que têm alguma atrelação ao dólar. Isso é comida, né, para vaca, Isso. né? Não tem como, né? Tem muitos Você dá a silagem, mas remédios, né? Tem muita coisa que vem de fora e também a parte dos defensivos, né? Que são utilizados na produção dos alimentos, né? Da agricultura. Isso tudo aí tem um impacto relevante no custo e essa variação do dólar também impacta muito. Uhum. E ainda tem aí, na sua história, né, quando vocês começaram a operação em 2000, em 2011, o Flávio, né, Guarani, seu marido, que vocês começaram o negócio, houve aí o falecimento dele. Uhum. E aí, para você tocar o negócio praticamente sozinha, não é, Elguete? O que te fez levar adiante o projeto? Pois é, na verdade, foi um momento muito confuso, porque quem tinha mais convivência com o projeto éramos eu e Flávio. Nessa altura, os meninos, os filhos, alguns já estavam crescidos, havia oportunidade deles participarem, mas eles sabiam muito pouco sobre a atividade. Rafael estava com quantos anos, Rafael? Em 2011 eu devia ter 23 ou 22. Estava começando, né, mas praticamente. eu não estava na atividade, né? Eu estava em outro projeto. Então eu conhecia um pouco da fazenda, mas muito das reuniões e uma visão de fora. Eu estava pouco ligado à operação. Uhum. Então, assim, eu fiquei sendo realmente o pivô da situação, porque tudo da fazenda para distribuir informação para todos os filhos, porque no momento de perda, assim, você sabe que passa tudo, né, a ser comum até um certo momento a todos. Então, assim, eu me lembro que às vezes eu estava exausta emocionalmente, ainda não tinha me recomposto, né, da perda imensa que foi a ida do Flávio. E eram reuniões incansáveis, semanalmente, a gente tinha várias. E foi um momento, inclusive, difícil, que a fazenda estava atravessando economicamente e tudo. Então, assim, foi um desafio muito grande. Mas aí, respondendo, né, a sua segunda parte da pergunta, o que me fez continuar? O que me faz continuar sempre é o motivo principal, que é a paixão pelo que eu faço, né? E, assim, de verdade, era um projeto que tinha muita identidade comigo, sabe? E eu nunca quis deixá-lo órfão. Então eu falei, não, eu comprei a situação e falei assim, olha, não tem jeito de voltar atrás e tem que dar certo. E para a honra, inclusive, dele, eu queria perpetuar isso, porque era a menina dos olhos dele. Então eu falei assim, não, isso aqui eu não abro mão de dar o meu sangue se for preciso. Porque muita gente vende, né? Passa o negócio para frente, né? Sim. E aí você levou o negócio adiante. E aí hoje, como é que está feita a operação na fazenda TrueType, né? Qual que é são quantos animais? Como é que é feito o rebanho, as raças, né? Tem a vaca holandesa, que a gente sabe, né? Que é aquela Ferrari, né? Do gado, né? De leite, né? Como é que é feito? Assim? Eu vou deixar o Rafael responder, porque ele está mais a par desses números hoje em dia. Bom, hoje nós temos 3.600 animais na fazenda como um todo. Desses 3.600 animais, nós temos 1.300 em lactação. E o rebanho está composto por vacas holandesas e vacas 7/8, que são vacas de cruzamento holandês com alguma coisa de girolando. Como você falou, a holandesa é a Ferrari, mas ela também exige um cuidado e exige muito mais para que ela possa produzir o potencial dela. Qualquer coisinha, né? Vai ter um bezerro, morre, exatamente, né? É um gado mais sensível. Eu falo que, desculpa, que é uma Fórmula 1, carro de Fórmula 1,
você tem muito mais ajustes a serem feitos, né? E muito mais detalhes para manter ali calibrados. Então, assim, tudo que exige uma performance maior também exige um cuidado, um olhar maior, né? Então, assim, essa vaca, ela é a Fórmula 1, vamos dizer, o carro de Fórmula 1. Né? Então, hoje a gente tem uma composição de vacas holandesas e vacas 7/8, e nós estamos caminhando para ter vacas holandesas, 100% de vacas holandesas. Ah, é? Por que essa mudança, assim, do Ela, portfólio? basicamente porque nós fomos melhorando a questão ambiental das vacas, né, o ambiente onde elas convivem, onde elas vivem, e a vaca holandesa ela tem um potencial de produção maior do que as outras raças. A produtividade dela é enorme, né? Isso. E aí, para a gente poder realmente alcançar esse potencial genético dela, a gente começou a fazer a migração para um gado 100% holandês. Como é que está essa produtividade lá, assim? Porque a vaca holandesa, ela tem essas variáveis, né? A gente vê vaca dando 20 quilos de leite, né? 40, né? Nos concursos leiteiros, né? Que a gente vai. É incrível, põe né? 40 nisso, já vi vaca dando 80. 80, nossa. E lá na fazenda TrueType acontece isso, tem essas variáveis. A gente não tem a de 80, não. Não, né? Não, mas 67 a gente já teve. Nossa, isso é incrível, né? Mas isso são as exceções, tá? A média é qual? A média do nosso rebanho hoje é de 31 litros por vaca. Mas ela é muito afetada porque nós temos vacas holandesas e temos 7/8. Então as vacas 7/8 produzem menos e acabam levando a média para baixo. Mas nós temos vacas aí de 46 de média e nós vamos ter vacas aí que já estão secando próximo ao fim da lactação com 22, 20 litros de leite. Então varia aí realmente de acordo com o período de lactação que a vaca se encontra e também com a questão climática que afeta muito a produção, né? O calor, as chuvas, isso tudo afeta muito. E a alimentação também é um fator extremamente importante para a produtividade, porque na verdade a vaca nada mais é do que uma indústria de transformação. Ela recebe o alimento e o que ela come, ela transforma em produto que é o leite. Então, assim, é importantíssimo o grau de cuidado com a alimentação. Tanto que eu falo que as vacas, às vezes, são mais cuidadas do que a gente, porque elas têm um nutricionista integralmente preocupado com a dieta delas. Tem que ter toda uma dieta balanceada, né? É ração, mas é silagem também, né? Não pode ser só uma. É bem complexo mesmo. Gente, na Coluna Minas S.A. de hoje eu estou recebendo o Guete Guarani e Rafael Collin. A gente está falando aqui sobre a produção da TrueType, a fazenda, que é da pecuária de leite em Inhaúma, aqui em Minas Gerais. E também vamos falar sobre a RVM Participações, que tem a fazenda TrueType e o Reagro, que é o braço de educação do agronegócio. E aí, ainda falando sobre a fazenda TrueType, como é que ela está pensada para os próximos anos, né? O plano plurianual dela? Vocês pretendem mantê-la desse tamanho? Ou tem aí um aumento de produção previsto, né? Mas aí precisa aumentar plantel, né? Precisa aumentar a área, né? Ou verticalizar o negócio. Eu me lembro, né, Guete, que a gente conversou em 2016 e eu perguntei, e aí, né? Então, assim, era uma produção que a fazenda ela tem uma capacidade para crescer até 18 milhões de litros, né, de leite por ano, mas tem essa perspectiva para vocês atualmente? Bom, você quer responder? Bom, fique à vontade. A nossa capacidade instalada é para uma produção de 18 milhões de litros por ano. Mas a gente tem focado muito na melhoria de eficiência dos animais. Então, de 2014 para cá, a gente tem focado em aumentar a produtividade de cada animal. E para conseguir isso, nós temos melhorado o ambiente, as camas, né, a questão climática. A gente tem colocado resfriadores, ar-condicionado, né, sistemas que permitem a vaca alcançar esse potencial dela, que seria aí algo na faixa de 38 litros por vaca. Como nós estamos com 32, nós ainda temos um caminho grande para poder andar. Então hoje a gente não pensa em aumentar o número de animais, mas sim a produtividade por animal.
E, consequentemente, né, a produção final da fazenda. Sim. E aí o investimento para isso tudo tem que ser um investimento ano a ano, ou ele é pensado também em bloco, ou não tem jeito, tem que ficar reinvestindo no negócio o tempo inteiro? Sim. Quase que o tempo todo. Todo, porque é uma atividade que tem depreciação muito grande, especialmente nas máquinas, nos galpões, né? A gente trabalha com um ambiente assim, com um certo desgaste em função de amônia e tudo mais. Então, assim... As ordenhadeiras, né? E as próprias vacas batem muito, né? Às vezes nas cercas, nas camas. Então, assim, existe uma depreciação grande. Então, esse investimento, ele é permanente. E uma coisa que, né, completando a fala do Rafa aqui, é o seguinte, sim, a gente está pensando em aumentar, mas agora com esse sistema de melhoria na própria vaca. Só que nós estamos agora enfrentando um momento em que parte de tudo que a gente pensou em fazer como ampliação, a gente está migrando para uma outra vertente, que é a questão da sustentabilidade e das boas práticas. Então, nós estamos sendo obrigados, né, e aí eu acho até que de maneira positiva, a fazer com que o sistema passe também por transformações onde essas questões hoje são exigidas que a gente faça em termos de ambiental. Aquela pauta ESG, não é, gente? Exatamente. Governança social, ambiental. Então, né? muito do que a gente importante. tinha planejado, né, para crescer, a gente teve que reverter isso num momento para melhorias ambientais e fazer coisas assim para rastrear o produto da gente como uma fazenda nota 10 e por aí vai. Um exemplo disso nós tivemos que refazer todas as lagoas de captação de água, aumentando a capacidade para não captar durante a época da seca, dos rios, né, das nascentes. Nós tivemos que colocar de água, né? Exatamente. Sim, nós tivemos que colocar hidrômetros, orímetros em todas as captações para a gente controlar a quantidade de água que está sendo captada. O sistema de dejeto, né, das vacas, ele é todo reutilizado dentro da fazenda. 65% da energia da fazenda ela é proveniente e produzida lá dentro mesmo, através de fotovoltaica. Então a gente tem feito um trabalho muito grande de ESG e de sustentabilidade para poder continuar aí o projeto. E nesse projeto também, que é grande e tem todas essas variáveis, né? Vocês também têm outras formas de utilizar o solo, né? Tem também a questão de pivôs centrais, não é? Como é que funciona isso tudo na fazenda, essa produção toda? Hoje nós temos praticamente 600 hectares de área produtiva, né, para agricultura. Dos 600 hectares nós temos 450 que são irrigados e atualmente a gente tem cada vez menos utilizado fertilizante químico. A gente tem dado muita ênfase em utilizar o fertilizante orgânico, né, que é o próprio dejeto dos animais. Isso diminui a nossa demanda do químico. Inclusive num momento como esse que o fertilizante químico está muito caro em função do dólar, ajuda muito. Em função dessa crise também da guerra da Rússia, né? A gente vai também passar por um aperto aí, né? Já que eles são os exportadores. Não tem como a gente acabar, né? A gente não tem como não usar, mas a gente tem dado muita ênfase em usar tudo que a gente pode reutilizar dentro da fazenda. Fizemos várias alterações nos pivôs, né? Nos bicos, para diminuir o uso de água, a questão de evaporação. Completamente racional de água. Hoje a gente contratou uma empresa para fazer um levantamento para a gente. Então, assim, por isso que eu te falei que essa questão da sustentabilidade, ela realmente trouxe uma demanda para a gente muito grande. Nós temos um software de gestão de irrigação. Então a gente consegue medir se está realmente precisando molhar naquela área ou não, quanto que caiu de água. É importante, né? Essa inteligência no campo. É uma forma de racionalizar o uso da água. Agora, são quantos hectares atualmente no total lá, na fazenda TrueType?
Lá são 1.070. 1.170. Uhum. Isso, 1.170 hectares. Sim. Totais. E essa produção, ela também está diversificada na produção de feno, não é? É uma fazenda Exato. que também tem esse outro produto no portfólio, né? Isso. Tem uma estratégia aí de diversificar ainda mais ou não? Vai ficar por aí, já tá bom. O feno não tem muito tempo que a gente iniciou a atividade de maneira para comercialização. A gente produziu feno para uso interno e aí, em determinado momento, achamos que a gente podia otimizar um pouco mais e não ficar só dependente da atividade leite. E aí, nessa parte, foi Rafael quem tomou, inclusive, toda a atitude, né, de começar a iniciar esse projeto. E hoje nós dividimos a área, né, produtiva, em parte dela está voltada para o leite e parte para o feno. Daí também um dos motivos pelo qual a gente reduziu um pouco o rebanho de 2 anos para cá, exatamente porque a gente não ia ter alimento para manter um rebanho tão grande. E aí a produtividade do feno tem sido feita em metade dessa área de plantio nossa. E o Rafa pode explicar melhor sobre isso, que ele está mais enfronhado. Bom, foi uma consequência, né? A gente reduziu um pouco a quantidade de animais, a gente viu que a gente não ia ter condição de crescer o projeto como a gente gostaria, então a gente estagnou o projeto de leite, referente à quantidade de animais, e com isso sobrou algumas áreas para que a gente pudesse fazer a implantação do projeto de feno. Sim. E hoje nós temos aproximadamente 240 hectares de área produtiva de feno. Profissionalizamos também a questão de máquinas e tudo, né? A gente antigamente usava o feno só para uso próprio, então hoje a gente já está disponibilizando esse produto no mercado. Esse projeto começou em 2019, estamos fazendo agora 3 anos. Que legal. E é bom estamos isso, com né? bastante sucesso aí no feno. E tem, assim, algum plano para a fazenda nesses anos, assim? Essa autossuficiência a gente sabe que é muito difícil, né? Não dá, a gente depende mesmo de outros mercados. Mas, assim, vocês querem melhorar mais coisas lá nessa questão ambiental? Ainda tem muita coisa para fazer? Ou sempre vai ter coisa para fazer, né? Em outros produtos também, ou não? Ela, do jeito que ela está, nessas questões, está bem tratado. No leite a gente tem muita coisa para fazer ainda. Nós temos... esse projeto foi implantado nos anos 2000, né? Nós estamos há 20 anos depois, muitas coisas mudaram de lá para cá. Então a gente está readequando muito as questões de infraestrutura da fazenda. Bezerreiro, recria, né, os próprios galpões, os freestalls onde as vacas ficam. Tem o confinamento, ou tem o pasto, fica tudo no pasto, ou elas ficam uma parte também confinadas? Atualmente todo o gado de produção ele fica confinado em galpões e a recria e o bezerreiro fica a pasto. É um semi-pasto, porque eles ficam em áreas delimitadas nos piquetes, né? E a nossa ideia é cada vez mais confinar esses animais por questão de sanidade do rebanho, para facilitar o manejo, a operação. Né? Doenças, estragos, né? Empata, né? Vaca vai, pula cerca, né? Porque minha família também é de produção de leite, é bem complicado, né? Tem que sair a cavalo para buscar, né? E trazer o ganho também, né, da questão da temperatura, né, do estresse térmico, porque nossa fazenda está numa região muito quente. Lá é quente. De altitude baixa. Área de Sete Lagoas ali, na região central. E isso penaliza muito os animais. Então, quanto mais a gente puder ofertar condições, instalações que tragam uma estabilidade na temperatura que eles precisam, melhora o sistema produtivo, reprodutivo do animal, menos doenças eles têm, entendeu? Então, assim, é uma maneira também de estar cuidando, zelando da vida do animal. Saúde. Na área do leite é isso, e na área do feno a gente gostaria muito de ampliar, mas a gente tem uma dificuldade com a questão de água, né, de recurso hídrico. Então, infelizmente, a gente não consegue ampliar na velocidade que a gente gostaria e nós temos que estar em constante análise se nós vamos ter condição hídrica ou não para poder ampliar o projeto.
Então, é isso. Mas muito legal. Bom, gente, hoje eu estou recebendo o Guete Guarani, ela que é a fundadora da fazenda TrueType em Inhaúma, aqui em Minas Gerais, e também Rafael Collin, ele que é gestor da fazenda, né, filho da Guete, e também participando de toda essa produção, de todo esse empreendimento. E o grupo, a Fazenda TrueType, faz parte da holding RVM Participações, que também tem um dos braços, o Reagro, que é a área de educação no agronegócio. E que também fez parte, não é, Huguete, desde o início desse projeto grandioso seu e do Flávio Guarani, né, para ter também essa educação, porque a gente vê muito, né, o pessoal acha que assim, põe lá o empregado para dirigir uma máquina, às vezes, que custa, né, milhões. E ele tem que ter essa capacitação, não somente para isso, mas várias outras. Tem que ter a faculdade, as pessoas têm que estudar também para lidar no agronegócio, né? E isso é muito legal, né? Hoje a gente vê o Reagro tomando um outro formato, né? Para você é uma realização total, não é, Alberto? Demais, muito. Porque, na verdade, o Reagro nasceu de uma ideia que veio ao desenvolver o projeto da Fazenda, como nós tivemos a necessidade de contratação de técnicos para nos auxiliar no projeto, e a gente viu a debilidade no momento no mercado de profissionais né, que estivesse à altura, qualificação para isso, no percurso nós nos empolgamos e falamos assim, gente, é tão difícil isso, nós estamos encontrando tanta dificuldade, imagina os outros. Então, por que não pensar em reproduzir o que a gente conquistou aqui, o que a gente já tem pronto de informação e começar a levar isso para o mercado. E começamos com uma salinha pequenininha, numa escolinha na região de Inhaúma, que a prefeitura nos cedeu, com uma turminha para fazer o primeiro curso de inseminação artificial. Gente, olha, que legal 20 anos isso, atrás. E aí alguns outros cursos de manejo também, de casco, alguma coisa assim, mas tudo muito modestozinho. E aí, de repente, a gente percebeu que existia uma demanda extraordinária. E pouca oferta no mercado, né? De exatamente, pouquíssimo. Isso, né? E nós tivemos a sorte de nos associarmos e encontrarmos pessoas valiosíssimas nesse, técnicos, que foram o Clóvis Correia e o Fábio Correia. E daí surgiu realmente a ideia de fazer o Reagro, que quer dizer recursos humanos no agronegócio. E aí expandiu-se, viemos para Belo Horizonte, ficamos sediados no Sion, a equipe que eram de 3 começou a aumentar para 15, para 20, 150, hoje já nem sei mais o número, o Rafa que está mais por dentro dos números do Reagro, e agora, ultimamente, o Reagro foi adquirido, parte dele, por um fundo, então assim, e a gente passou por vários processos, desde ensino à distância, uma faculdade que foi criada e nasceu lá dentro. Então, assim, é um filho que voou, bateu asas e eu entreguei para o mundo, né? Assim, né? Na verdade, vocês nem a gente concebeu e ele andou por si só e, sabe, conquistou. E isso é muito bacana de ver, né? Não é? Não dá nem para imaginar, né? Que é muito bacana de ver. O Reagro ia crescer tanto assim, não é, Guete? Não. Era uma coisa. Eu não imaginava, não. Quer dizer, há quase 20 anos no mercado, né? Agora tem esses novos sócios, a 10B e a GK Ventures, né? Isso. Como é que foi essa negociação, a entrada, né, de fundo de investimento? É para fazer o negócio crescer mesmo? É para ter faculdade? É para ter um negócio completo aí nessa educação no agronegócio? Eu vou deixar o Rafael falar, que o Rafa pertence ao conselho, ele está muito mais habilitado para falar sobre. O Reagro, ele vinha com muito sucesso, né, nos últimos 5 anos aí, com um crescimento muito grande, mas a gente está percebendo que a velocidade do mundo está mudando. A gente precisa ser muito rápido, né, para atender as demandas dos clientes, com produtos novos. E a vinda do fundo foi uma estratégia
para que a gente pudesse realmente alavancar o crescimento do Reagro, somando competência, porque esses dois parceiros aí têm muita competência. Então a gente acredita que com a vinda deles e essa junção das competências, a gente vai poder alavancar aí nos próximos 5 anos o crescimento do Reagro a patamares que a gente não conseguiria fazer sozinho. E a gente acredita que os clientes vão ganhar muito com isso, né? Nós vamos ter vários cursos novos, várias ferramentas aí estão sendo criadas para dar mais subsídio às decisões dos clientes. Então, eu acredito que vai haver uma revolução aí na educação com esse novo Reagro. Agora, Rafael, como que é hoje o Reagro e para onde que ele caminha, né? Porque conseguiu agora a autorização do MEC para ter a faculdade, né? Essa faculdade, ela acontece esse ano ainda ou é um projeto complexo que até instaurar e ver as matérias, que tipo de curso que vocês vão dar, né? A gente vinha já pelejando há algum tempo aí para conseguir essa certificação do MEC. É difícil, né? É difícil. Nós tivemos que fazer muito investimento, mas graças a Deus nós conseguimos a autorização. E o Reagro ele tinha muito curso de pós-graduação, em parceria com algumas outras faculdades. São quantos cursos de pós-graduação atualmente? Nossa, eu não vou saber te falar de cabeça. Porque eu me lembro por baixo, né? Pecuária de corte, pecuária de leite, café. Grãos. Tem grãos. Tem grãos, né? Tinha... Mas eu não vou saber te falar quantos cursos exatos coisa, são, né? são muitos. Mas agora o Reagro está justamente entrando na capacitação, né? Então vão ter cursos tecnólogos aí e também outros cursos mais profissionalizantes. Voltando um pouco lá da origem do Reagro, que são os cursos de inseminação, de casqueamento, né? Voltados à formação de profissionais. Então, a gente acredita que nós vamos conseguir ofertar muito mais cursos ao mercado. E vai ser uma faculdade online? Ela vai ter a parte presencial? Vai ser em qual área essa faculdade? Ela vai englobar aqui que tipo de Atualmente nós temos os cursos online, nós temos alguns presenciais e nós vamos ter os híbridos, né, que são os mistos, com online e presencial junto. Nós estamos para lançar agora um curso que é Gestão no Agronegócio. A princípio esse curso vai ser online, é o nosso primeiro curso já como faculdade. Olha. E que praticidade, né? Dá para ser online, né? Exato. Na verdade, ela existe presencialmente, né? Ela já está pronta, instalada, com as salas todas prontas. A sede é no Sion. A sede é em Belo Horizonte, no Sion. Tem as salas de aula, tem as salas de aula, biblioteca, acontece que laboratório. A pandemia chegou exatamente no momento que a gente ia startar a primeira turma presencial. E aí eu acredito, né, nesse momento que isso é nós somos obrigados, uma né, coisa a mudar para o online. E agora que está voltando, Agora que está né? voltando, Exato. então assim, deve estar sendo pensado, né, uma estratégia para retomar essa coisa do curso presencial. Mas e aí, qual que é o investimento necessário para os próximos anos, né? Para ter essa capilaridade, para ter mais alunos, né, de outros estados, inclusive, né? A gente sabe que esses cursos híbridos, eles não têm fronteiras mais, né? Dessa aula presencial, física ali na faculdade, né? Mas tem uma meta, assim, porque ainda mais agora com novos sócios, né, Guedes? Aí já vem, né? Agora a gente tem que bater meta, né? Com certeza. É uma coisa, né? O sócio, ele coloca o dinheiro, mas ele exige também espera, né? Retorno, É isso aí. Como é que estão esses números, Rafael? Nós acreditamos que essa parceria, ela vem um pouco sem essa pressão, sabe? A gente tem tentado construir isso a 4 mãos. E isso tem sido muito legal para o Reagro, porque a gente tem discutido muito com todos, né? E todos têm contribuído muito para a gente colocar metas e cumprir essas metas. Nós acreditamos que nos próximos anos aí, nós vamos ter um investimento muito grande em estruturação de novos produtos e o nosso maior patrimônio são as pessoas, né? Então a gente também precisa de um investimento contínuo em pessoas, em formação de pessoas. Porque o Reagro, no fundo, ele é uma empresa muito de educação.
Então, com certeza, nós vamos ter muito investimento para os próximos anos Vocês para poder pensam em abrir entregar isso unidades tudo. em outros estados, em ter esse Já aumento aí da presença? Hoje, Existem algumas, Já tem, não é? alguns cursos que são presenciais fora de Minas. Goiás tem muito, Brasília tem. Normalmente a gente está mais... onde o agronegócio é forte, exatamente, né? onde Tem o uma agro está presença presente. maior, né? nós temos estabelecido polos. Então, nós temos um polo em Chapecó, nós temos um polo em Goiás, e nós estamos fazendo essa expansão através dos polos, né? O Reagro, ele tem outras subsidiárias, ele tem outras empresas, então quando a gente monta o polo, a gente consegue levar todas essas outras empresas juntos. Isso que eu queria saber de você também. Quais são essas empresas, né? Como é que é a atuação delas também? Então, nós temos o Reagro Educação, que é responsável por cursos de capacitação, pós-graduação, né? E os profissionalizantes. Nós temos o Reagro Consultoria, que faz gestão de projetos, presta consultoria para os clientes, né? Dá todo o apoio e contribui para os clientes na gestão do negócio. Nós temos também o 3R Lab, que é um laboratório de análise de alimentos e de solo. O 3R Lab nasceu como um laboratório de alimentos, né? Então analisar silagem, analisar o feno, né? E agora, recentemente, também análise de solos. Então, permite também levar uma informação maior aos clientes. Isso também depende de investimentos, não é? Tem que ter o investimento. Muito. Né? Os equipamentos são caros, né? Os equipamentos são importados, então tem um investimento grande. Nós temos o Ideagri, que é um software de gestão para o agronegócio, muito voltado para a cadeia da pecuária de leite e para a pecuária de corte. E temos a Biomip, que é uma startup aí, é uma empresa nova, que é de... Não vou chamar de defensivos, mas são produtos biológicos para agricultura. A criação de produtos biológicos. De produtos para biológicos. fazer exatamente para... Correção de solo. Não, a gente para tem controle aí, de pragas. Para controle de pragas na agricultura. Que é diferente. Então a gente está tentando que precisa justamente ter, não é? Tem uma discussão danada aí de defensivos agrícolas, o pessoal chama de agrotóxico, né? Mas eles já estão muito evoluídos, não é? Isso. A Biomip tem, por exemplo, um produto agora, nós estamos enfrentando aí, esse ano teve um desafio muito grande de cigarrinha do milho, que é uma praga, né? E a Biomip tem um produto que combate a cigarrinha do milho e é nada mais do que um fungo biológico. E esse fungo, ele ajuda a exterminar essa cigarrinha. Ou seja, descobrindo o que existe de equilíbrio na própria natureza, que a gente às vezes passa sem saber que pode ser. E que antigamente eles falavam, não, mas toda a agricultura extensiva, grandes áreas, elas precisam de defensivos agrícolas, químicos, né? Mas agora está tendo uma volta às origens, né? Dá para usar o que a gente tem de natural para, mesmo em grandes áreas. É isso que a Biomip está fazendo? Mais ou menos, né, Alberto? Mais ou menos. Isso não é tão assim, simples assim, né? Porque quando você precisa de produzir muito alimento, você não consegue fazer isso totalmente com esse sistema muito biológico. Mas a gente tenta. A gente persegue esse alvo, né? A gente tem necessidade de usar os produtos químicos, né? Sim. Mas quando a gente começa a incorporar esse uso do biológico como forma preventiva, isso ajuda a melhorar muito a saúde da cultura e a gente consegue ótimos resultados com esses produtos biológicos. Ou seja, ele vem para auxiliar também, né? Para agregar valor ao que já existe. Quanto mais a gente puder pensar em tirando essa dependência do defensivo, ótimo, mas ainda tem muita coisa para fazer, é necessário ainda. E essa formação agora, com novos sócios, ela traz um investimento adicional que permite ampliar essa atuação do Reagro, não é? Nós temos metas ambiciosas aí para os próximos 5 anos. Conta pra gente que metas são essas, adianta aqui pra gente. São lançamentos de vários cursos, né, profissionalizantes, de capacitação. A gente tem uma abrangência nacional, então a gente precisa realmente estar atuando no norte, no sul, no centro-oeste. E para cada região é um tipo de curso, não é? Porque o Brasil, cada região ele tem
uma atividade predominância. predominante, Exatamente, nós temos culturas diferentes, né? Então a gente precisa realmente estar atuando em todos esses locais e cada um com um produto específico. Então a soma de forças aí vai ajudar com que a gente entregue mais aos clientes e dê mais opções de cursos e também de outros produtos. Nós temos várias ferramentas aí sendo desenvolvidas, né? A tecnologia está vindo cada vez mais rápida, né? De descobertas tecnológicas, né? Nós estamos na era da tecnologia. Então, assim, o agro ele vem evoluindo assim, rapidamente. Então, não dá para amadorismo mais. Uma diferença imensa de 20 anos atrás, quando a gente entrou, para os processos hoje, para o nível de informação que os técnicos hoje têm já em mãos, entendeu? Então, assim, é uma outra história. Eu vejo, se fosse montar a fazenda hoje, nossa, seria muito diferente, muito diferente. Muito nessa diferente. questão de software, tudo. Tecnologia. Nós temos produtos aí de inteligência artificial já para o agronegócio. Então, a gente precisa capacitar também as pessoas para poder trabalhar com esses produtos. Porque precisa, não é só pegar e fazer ali, né? Ela tem que estar preparada para mexer numa máquina super tecnológica, né? Não é só apertar o botão, né? Exatamente. Não é só olhar ali até mesmo para ela saber ler os gráficos, né? Que toda essa tecnologia, essa inteligência de software apresenta, né? É uma mudança hoje a gente radical. tem condição de ter muitas informações e isso vai permitir que as pessoas tomem decisões mais melhores, mais assertivas, né? E diminua aí eventuais riscos ou problemas, né? Ou perdas que antigamente às vezes poderia ter pela falta de informação. E dá para, é possível democratizar toda essa informação que o Reagro está colocando agora à disposição do produtor rural, das pessoas que querem trabalhar na atividade? É um preço razoável? Como fazer para que o produtor que já tem tanta coisa para investir, né, seja na pecuária de corte, de leite, na produção de grãos no país, que ele também se sinta aí voltado e meta a mão no bolso para comprar esses produtos do Reagro? Eu diria que esse é um dos menores custos, né? Na verdade, ele paga com a própria eficiência que o Reagro traz quando... primeiro, porque assim, existe um certo amadorismo ainda em algumas cadeias produtivas, né? Então, muitas vezes, o produtor ele não tem noção, ele não tem quantitativos, ele não tem os números todos, ele não tem um benchmark, ele não sabe se ele está fazendo bem, se ele poderia estar fazendo diferente. Então, essa consultoria que o Reagro traz, ela apoia de maneira assim imensa a sua produtividade e te ajuda a corrigir erros, te ajuda a performar mais. Então, esse próprio benefício paga o custo, vale muito a pena. Vocês já viram assim, exemplos de propriedades rurais que tiveram aumento na produtividade muito. Em 20%, 30%, 40%? Tem assim algum Eu percentual? não diria um percentual. O percentual depende assim, muito do nível que o produtor já está. Né? Para alguns altíssimos, chega a ser 50%, mas quem já está um pouco mais, vamos dizer assim, tecnificado, já tem mais... Né? Já tem essa consciência. Às vezes tempo né? Exato, ele já conseguiu patamares melhores, mas as 20%, 15%, isso é comum. Muito, e a né, nossa maior gente, prova é a retenção dos clientes. Assim, nós temos uma retenção muito grande de clientes. Os clientes do Reagro, eles permanecem com o Reagro durante muitos anos. Né? Então, nós temos clientes de 15 anos já de consultoria ou de participação de cursos. Então, isso para a gente é o nosso maior já tem essa fidelização, né? Que é importante, né? A pessoa vai, faz o curso ou compra um pacote lá de um serviço e ela vê que dá para melhorar ainda mais. Ela renova a assinatura, né? Exato. Fazenda é um desafio constante, né, Lenice? Então, assim, na verdade, nada é estático para a gente. Então, não só nas nossas questões produtivas, como também em tudo isso que está acontecendo nessa transformação mundial, né? Então, assim, a gente correndo atrás para ofertar e trazer ao produtor o mais rápido possível as mudanças que estão acontecendo, né? As coisas que viajando e buscando lá fora.
trazendo. Muitas Porque vezes tá tudo interligado agora, né? Muitas vezes o produtor não tem essa condição de ficar saindo da propriedade para ir pesquisar no mercado o que tem de novo, né? O que está sendo feito de diferente. Ou fazer uma visita técnica num outro país, né, para ver uma outra produção. Ter o Reagro dentro da fazenda, né, é uma oportunidade que ele tem de receber essas informações, de receber essas novidades e tornar isso tudo produtivo para ele. Então, eu acho que isso aí se paga. Abrir negócios, às vezes o produtor ele está numa atividade e às vezes a fazenda tem um perfil mais específico para uma outra. Então, assim, dentro dessa consultoria, muitas vezes se descobre novas oportunidades dentro do próprio patrimônio que ele tem ali. Ele fala assim, eu tenho, né, assim, aptidão para aptidão para outra coisa aqui, por que não fazer, não consorciar com outra? Então, assim, aqui dentro da existe propriedade, um potencial muito grande de descoberta, inclusive, para isso, né, para fazer novos negócios. Assim. E é muito mercado que tem, não é, gente? Assim, nós somos um país de agricultura muito grande. A vocação é essa, né? O PIB do agronegócio. Pouca gente fazendo esse trabalho, né? Então, por isso que eu acredito que o Reagro cresceu tão rapidamente assim, né? Atualmente, como é que ele está, assim, de número de funcionários, de unidades fora de Minas Gerais? Tem alguma... eu não vou saber te precisar os números, mas nós temos mais de 150 funcionários hoje. Nós temos muitos indiretos e nós temos também vários polos distribuídos ao longo do Brasil. É difícil eu precisar, porque são várias empresas, então teria que somar o número de funcionários de cada uma, fica difícil. Agora, tem algum lugar que o Reagro ainda não está no Brasil e que vocês já têm esse plano, assim, o foco é entrar naquele mercado ali, naquele estado, né? Dada essa dimensão do Brasil? Eu acho que o Nordeste é uma área muito interessante, né? Com muita capacidade de produção e a gente ainda explora pouco isso. Nós temos região ali do Mato Grosso, né? Que também já é uma área muito produtiva e o Reagro está começando a atuar mais nessa região. O Sul, Chapecó, nós temos... eu diria que o Reagro está ampliando, porque ele, de alguma forma, ele já está presente em todas essas regiões, mas ele está ampliando a participação dele e a atuação nessas regiões. Nós já temos até alguns clientes fora do Brasil. Então, olha que legal isso. A gente tem tentado realmente atuar em todas as regiões. Ou seja, o Reagro já é referência também mundial, né? Em quais países que vocês já têm clientes? Tivemos México. México, acho que nós Chile, temos... me parece. Exato. Teve muito um bom isso. Também, me fugiu aqui agora. Agora, e isso vai mudando também a visão da sociedade em relação ao agronegócio, né, Guedes? Outro dia a gente estava conversando, né, como que essa questão do leite, por exemplo, né, às vezes as pessoas veem, por que tirar o leite da vaca, né? Nutricionista às vezes fala, né, do leite. Isso vai mudando também a imagem, não é? Que está causando uma atividade, está gerando emprego, está gerando renda e não está causando sofrimento aos animais, né? De forma alguma. A gente consegue perceber o aumento de produtividade dos animais justamente porque nós damos a eles uma condição melhor de ambiente, né, de conforto. Então, cada dia mais, o que os produtores mais se preocupam é em melhorar o conforto dos animais. Saúde, né? A saúde, porque né? Isso totalmente ligado com a conta, sabe? Assim, se você melhora a saúde do seu animal, você tem um custo menor de farmácia. Você tem um parto acontecendo, né, melhor. Então, assim, existe uma desinformação muito grande por parte de muitas pessoas que entram um pouco nessa corrente de ir contra, né? Eu respeito todas as pessoas que não gostam do produto ou que têm intolerância, isso é possível com tudo, né? A gente sabe que o ser humano não é matemático, você pode não
usar um alimento que para mim às vezes ele não vem bem, mas existe muita desinformação acerca das práticas, porque assim, as pessoas não sabem o quanto o sistema produtivo ele é exigido internamente pelas pressões que a gente tem para que acabe se tornando econômico e também das pressões que vêm de fora. Então, por exemplo, a nossa fazenda tem 25% de reserva. Reserva legal. Reserva Você legal. não pode E aí eu te mexer. pergunto Exatamente. assim, quem tem 25% de reserva na sua casa aqui onde mora? Não tem. A gente é bombardeado com É. muitas informações erradas. Uma indústria aqui dentro de Belo Horizonte, né, ela não tem 25% da área dela plantada. Ela não cuida da praça da frente ou do canteiro de árvores, né? E a gente faz isso. Logística, né? Para chegar até Exatamente. lá. A gente Então tem a gente restrição cuida ao uso da de questão água. ambiental, né? A É. nossa água, 100% do que é captado é reutilizado dentro da fazenda. Né? Então toda a água que é utilizada para o gado, depois ela é captada e reutilizada para irrigação. Então é uma desinformação, assim, é justamente o contrário do que as pessoas pensam. É uma vilanização, né? Que É. às vezes a gente vê e É, falas, né, de um mistura-se um patrulhamento. pouco com as ideologias, né, e as tendências, às vezes um pouco reativas aí, mas assim, inclusive tem uma coisa importantíssima que não pode ser deixado de levar em conta, que é o papel social, né, Denise? Porque assim, nós temos hoje uma equipe de mais ou menos 150 pessoas e mais os indiretos, isso estou falando da fazenda, não estou falando do agro. Toda uma cadeia, né? Então, são quantas famílias que dependem desse negócio e mais as pessoas que trabalham no negócio indireto. A nossa cidade é uma cidade pequena de 8 mil habitantes, em que a nossa participação na cidade é importantíssima, porque grande parte da população, de alguma maneira, está empregada conosco. Sim. Ou produz serviços para a gente, que é o comércio que fornece material, depósito, supermercado e tudo mais. Então, assim, a gente tem um papel social importante e nesse Durante momento a pandemia, isso aí, inclusive, foi um teste, né? Assim, a cidade, muita gente que não estava empregada com a gente teve perda de emprego, teve muita perda financeira. Nós apoiamos a cidade, 100 né? famílias durante um ano inteirinho de 2021, com uma cesta básica muito recheada, para que essas pessoas que estavam, né, nesse momento de desemprego, de extrema pobreza, então foi durante um ano, a gente pôde apoiar socialmente pessoas que não tinham nada a ver com o nosso processo, mas a passar por isso com um pouco menos de sofrimento. Então, assim, tem que ser olhado para isso antes de ficar sendo muito combativo, sabe? Assim, não dá para generalizar uma pessoa que às vezes tem realmente uma prática inadequada e a gente não pode achar que o agro todo é assim. Isso é muito importante mesmo. Nossa, eu quero agradecer o Guetti. Já acabou? Acredita o Guetti? Não, eu adoro Tava falar. tão bom, né? Você volta aqui para falar mais, você também. É sempre um prazer. É muito gostoso, viu, conversar com você. Obrigada, viu? Eu agradeço também. a oportunidade da gente poder falar desse trabalho que a gente faz e trazer esse nível de consciência para o trabalho do campo, porque ele não é fácil realmente, é árduo, mas é muito prazeroso para quem gosta de fazê-lo, né? Parabéns por perenizar o negócio, agora Rafael aí Pois tocando a atividade, não é? Tendo essa sucessão dentro da família, que a gente sabe que não é fácil, né? Que muito me orgulha, né? Porque, isso é muito bom. Saber que o trabalho da gente está perpetuando, isso é muito importante. Um sonho, né? Que Exato. continua real, né? O Guetti, muito obrigada por Eu que presença agradeço, aqui. Lenice. Muito obrigado. Chame sempre que quiser. Você volta mais aqui para falar. Obrigado pela Rafael, oportunidade. muito obrigada também por falar tão bem do negócio e sobre todos esses planos aí que você tem pela frente agora com o Reagro, né? Isso aí. É um desafio enorme. Foi um Mas prazer, isso depois a aí. gente te volta para atualizar Aí você de como vai está o andamento. contar mais, como que o Reagro já cresceu ainda mais, né? Tá certo. Se Muito Deus quiser. obrigado. Obrigada. Obrigada. Gente, eu vou terminando
a coluna Minas S.A. de hoje com Alguete Guarani e Rafael Collin, aqui falando sobre a Fazenda TrueType, sobre o Reagro, que é a educação no agronegócio. Muito obrigada pela sua audiência. A coluna Minas S.A. volta com mais uma entrevista para frente. Até lá. Tchau. Obrigada. Obrigado.